Amém, queridos? Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repousa sobre a sua vida nessa noite, amém? Abra sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, amém? Vamos falar sobre a importância de uma igreja que ora e de uma vida de oração, amém? Olha para o seu irmão e diz: Herodes, tá fraco, Herodes não vai te parar, amém? O título dessa palavra é essa: Herodes não vai te parar. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 até o 16, amém? Diz assim: portanto, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos, e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 40 de soldado, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos as algemas e cadeias. Versículo 8. E disse-lhe o anjo: coloca o teu cinto, as tuas sandálias. E ele fez assim. Disse mais: lança sobre as suas costas a sua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorriam uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e tudo o que o povo dos judeus esperava. Amém? Até aqui. Querido, eu gosto muito de pregar e falar acerca desse livro, escrito, pelo Dr. Lucas, o evangelista, o livro de Atos dos Apóstolos. Eu lembro que em 2015, quando eu fiz ali o bacharel em teologia, foi até o tema da minha monografia: Igreja Primitiva versus Igreja Contemporânea. Então, eu gosto muito de falar sobre a igreja primitiva, sobre o começo, sobre o livro de Atos. E o propósito desse livro, o objetivo de Atos, traça os primeiros anos da história do cristianismo, desde a ascensão de Jesus em Jerusalém até a prisão de Paulo em Roma. É a intenção de Lucas dar continuidade à história de Jesus através do testemunho e missão dos primeiros discípulos. Esse é o objetivo. A autoria, já te falei, escrito por Lucas. Então aqui vai falar acerca da importância de nós termos uma vida de oração.
Primeiramente, a oração. O que é oração? A oração é você consultar quem já está no seu futuro. Quando você ora, você está consultando e falando com aquele que já está no seu futuro. Deus. Deus está no ainos, na eternidade, no futuro. Então quando você fala, quando você ora, você está conversando com aquele que já está no ainos, na eternidade, no futuro. Então você está sendo consultado, você está conversando, você está dialogando com ele. E a oração, ela é uma colisão. Ela colide, ela vai de encontro com aquele mal, com aqueles dardos inflamáveis do maligno que estava por vir sobre a minha vida e sobre a sua vida, e ela vai na frente e ela bloqueia, e o mal, a praga não chega na tua vida. É como se fosse um campo de força. Então quando você tem uma vida de oração, você tem um campo de força e o mal não chega. Essa é a importância de uma vida de oração. Ela vai de encontro, ela colide. A oração, ela libera a passagem, abre caminho e desobstrui. Tudo que está na sua frente, ela libera. Ela abre o caminho e você passa louvando e glorificando a Deus. Esse é o poder da oração. Mas o que me chama a atenção, que a Bíblia vai dizer aqui que Herodes, o rei Herodes, ele começa a querer maltratar os apóstolos, os discípulos. Ele começa a colocar terror na igreja primitiva. Lembrando que Herodes aqui é um protótipo, uma personificação do diabo, querendo parar a igreja do Senhor. Mas a notícia que eu tenho de Deus para você é: Herodes não vai te parar. Herodes não vai parar essa igreja. Herodes pode até tentar te parar, mas ele não vai te parar. E a Bíblia vai dizer aqui que Herodes primeiro ele mata Tiago, e agora ele quer pegar Pedro. A Bíblia diz que Pedro, Tiago e João era a coluna da igreja primitiva. Então quando Herodes ele quer matar primeiro Tiago, depois Pedro, isso aqui já nos dá uma ideia que Herodes ele quer parar algumas áreas da igreja. Se Pedro, Tiago e João era a coluna da igreja, cada um simbolizava uma área da igreja. João, todo mundo sabe que ele era o apóstolo do amor, o discípulo do amor. Pedro era aquele que ganhava, era o evangelista, e Tiago era o discipulador, que cuidava. Pedro ganhava, Tiago discipulava. Então as três áreas que Herodes quer matar é a área do amor, do evangelismo e do discipulado, que é Pedro, Tiago e João. Porque ele sabe que sem essas três áreas, igreja nenhuma cresce. A igreja que não tem amor não cresce. A igreja que não tem um discipulado não cresce. A igreja que não tem evangelismo não cresce. Então agora ele mata Tiago, agora ele quer pegar Pedro, e ele quer acabar com a igreja, com as áreas que traz o crescimento à igreja. Então não existe crescimento sem amor, sem oração e sem discipulado e evangelismo. Amém? Mas agora, segundo Flávio Josefo, o maior historiador judeu da igreja primitiva, ele vai dizer que existia 3 Tiago na igreja. Tiago o grande, Tiago o menor e Tiago o irmão de Jesus. Só que o líder aqui, o discipulador aqui, o pastor presidente da igreja de Jerusalém aqui é o Tiago, irmão de Jesus, que escreve a epístola. Então Herodes ele mata o Tiago errado. Então Deus não deixa Herodes matar aquele Tiago, irmão de Jesus, que era o pastor presidente da igreja e o que simbolizava a área do discipulado.
E Herodes, ele não consegue parar a igreja. Herodes não vai parar essa igreja. Herodes não vai parar a sua vida, meu irmão. O diabo não vai te parar. Ele achou que ele iria parar o ministério de Jesus. Existia 5 Herodes. Herodes o Grande, Tetrarca, Agripa, Herodes Filipe. Herodes era um título, assim como Jetro, Faraó, César. Então o Herodes aqui, esse Herodes aqui é o Herodes Agripa. É o que tenta parar, mas o Herodes que tentou parar Jesus era o Herodes o Grande. Herodes, ele tentou matar o crescimento de Jesus. Assim que Jesus nasceu, ele já mandou matar todas as crianças para impedir o crescimento de Jesus. Aí mais à frente ele tenta matar o ministério de Jesus. Aí sabe qual a resposta que Jesus manda para Herodes? É que eu e você vamos mandar para ele nessa noite. Jesus olhou e falou o seguinte: avisa para aquela raposa que hoje eu expulso o demônio, amanhã eu curo e eu vou até o fim. Sabe o que Jesus estava falando para Herodes? Você não me para hoje, você não me para amanhã, eu vou até o fim, querido. O diabo não vai te parar hoje, não vai te parar amanhã, você vai até o fim. Ele pode tentar, mas ele não vai te parar. Deus não vai permitir ele matar o teu crescimento, o teu ministério. E aqui, querido, Herodes, ele tenta matar essas áreas da igreja. Eu falei isso aqui na última célula com os jovens. São vários inimigos da oração. São vários. Mas para mim existe 3 que são os principais. Você precisa conhecer os inimigos da oração. Porque se você não conhecer os inimigos da oração, você não vai conseguir ter uma vida de oração. Então primeiro você precisa conhecer quais são os inimigos. E de todos, para mim esses 3 são os principais: o tempo, o espaço e o pecado. O tempo, para você ter uma vida de oração, você precisa ter um tempo. Você precisa ser gestor do seu tempo. Você precisa criar uma rotina. Se você não consegue orar, você tem que orar até você conseguir. Não tem vontade? Então ora até você criar vontade. Mas para isso você precisa de tempo. Então o tempo muitas vezes é o inimigo da oração. Talvez o tempo tenha sido seu inimigo, mas você precisa criar uma rotina. Você precisa ver qual é o melhor horário para você orar. Você não pode deixar o tempo vencer a sua vida de oração. E o segundo inimigo é o espaço. É o local aonde você vai orar. Então você precisa criar um espaço, um ambiente. Eu falei aqui, eu morava com meus pais e são 14 sobrinhos. E ficava lá com a minha mãe, na época a minha mãe era viva. E meus irmãos deixavam tudo lá. E eu tenho uma dificuldade de orar, de ler com barulho. E todas as vezes que eu ia orar, os sobrinhos lá na porta e pá, batia. Aí eu comecei, falei, vou ter que criar um ambiente, vou ter que criar um espaço. Porque eu não estou conseguindo, eu não consigo com barulho me concentrar. Aí eu ia de madrugada, quando todo mundo estava dormindo, ou então final de semana pro monte. Obrigado. Amém?
Aí o que acontece? Eu comecei a ir para o monte. Aos finais de semana, ou então de madrugada, eu comecei a criar um ambiente de oração. Então o espaço era o meu inimigo. Se o espaço tem sido o seu inimigo, você precisa criar um ambiente, você precisa criar um lugar. Mas lembrando que o espaço é o seu secreto com Deus. Todos tinham um secreto com Deus. O secreto de Moisés era a tenda da revelação. O secreto de Elias era a caverna. O secreto de Jesus era o monte. O secreto é onde é você e Deus, a seu momento de particularidade com Deus, de intimidade. Aqui é o arraial, aqui é na coletividade. Mas vai ter momento que não é na coletividade, é você e Deus. Então você precisa desse secreto, desse espaço. E o terceiro inimigo, primeiro o tempo, segundo o espaço e terceiro o pecado. O que Isaías 59 diz? Que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus e encobre o vosso rosto para que Ele não vos ouça. Então o que nos separa de Deus é o pecado. O pecado é a cinza que abafa o fogo do altar e impede do altar ficar aceso. Não é isso que diz em Levítico capítulo 6, versículo 9? E o fogo arderá continuamente sobre o altar e jamais se apagará. Mas o que os sacerdotes tinham que fazer para o fogo ficar aceso? Primeiro, trocar as vestes. Segundo, colocar lenha nova todos os dias. E terceiro, tirar a cinza do altar. Trocar as vestes, santidade. Colocar lenha nova, vida, seu devocional, sua vida de oração, leitura, palavra. E tirar a cinza do altar o quê? O pecado. Apaga o fogo, impede do fogo ficar aceso. Aí quando o sacerdote trocava as vestes, tirava as cinzas, colocava a lenha nova, aí a Bíblia diz o quê? E a chama arderá continuamente sobre o altar e jamais se apagará. Aí o fogo não apaga no seu coração. A presença de Deus fica acesa continuamente. Amém? Escute isso, querido. Aí aqui nós vamos... Mas entenda isso, olha que interessante. A Bíblia diz que quando a igreja perde Tiago, ela começa a ter uma vida de oração. Eu vou repetir isso aqui. A igreja, quando ela perde Tiago, parece que ela começa a se posicionar a ter uma vida de oração. Então você está entendendo que tem momentos que às vezes é preciso perder algo para ganhar algo. Então tem momentos que eu aprendo aqui que às vezes é melhor perder do que ficar perdido. O filho pródigo, ele só volta para o pai não é porque ele estava com saudade do pai, é porque ele havia perdido tudo. Aí quando ele perde tudo, ele lembra que ele tem um pai. Então existe perda na minha vida e na sua vida que é necessário perder para nos ensinar a ter uma vida de oração. Então até nas perdas Deus tem propósito para nos ensinar a ter uma vida de oração, para nos fazer a se posicionar em Deus. Aí a igreja começa a se posicionar. Aí a igreja começa a orar quando perde Tiago e agora Herodes prende Pedro. E aqui eu anotei 5 milagres que acontecem quando a igreja está em oração. Primeiro milagre, versículo 7. Olha o que diz:
E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Quando a igreja ora, Deus envia socorro. Quando a igreja ora, Deus envia recurso, Deus envia ajuda. Quando a igreja começou a orar, a Bíblia diz que Deus enviou o anjo do Senhor. Só que o anjo aqui não é qualquer anjo. Toda vez na Bíblia que você vai ver o anjo precedido do artigo definido o, não é qualquer anjo, é o próprio Senhor. Isso chama-se teofania, manifestação audível, visível e perspectível de Deus em forma de anjo. Então aqui, a Bíblia está dizendo aqui, Deus enviou o anjo do Senhor. Esse o anjo aqui é Jesus, em forma de teofania, em forma de anjo. Então quando a igreja ora, Deus envia socorro, Deus envia ajuda e recurso. E por que Deus não enviou ainda? Porque você não está orando. Mas quando você começar a orar, Deus vai te enviar socorro. Daniel capítulo 6, versículo 22. Daniel foi lançado na cova dos leões para ser devorado. Mas Daniel começou a orar. E a Bíblia diz o quê? Daniel capítulo 6, versículo 22. O que Daniel falou? O rei Dario acordou de manhã, foi lá na cova e começou a gritar: Daniel, você está vivo? O seu Deus te livrou? E Daniel falou que vive o Senhor, rei. O meu Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões, porque foi achada em mim inocência diante do Senhor. Então quando Daniel orou dentro daquela cova, Deus enviou um anjo e os leões não devorou Daniel. Deus enviou socorro, Deus enviou ajuda. Então grave isso, quando a igreja ora, quando você ora, Deus te envia socorro e providência. Porque o nosso Deus é Deus de providência, Deus de socorro. Não é isso que diz no Salmo 121? Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E no Salmo 46 diz o quê? Que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Eu lembro que eu cheguei nessa empresa, tem 7 meses. Nunca tinha embarcado na minha vida. 12 anos trabalhando em terra e agora vou ter a experiência de trabalhar embarcado. Aí eu chego lá, aí é tudo diferente. O trabalho é diferente, o material para trabalhar é diferente. E os primeiros 3 dias eu não sabia fazer nada. Não sei o que estava acontecendo, que não estava entrando na minha mente. O que o supervisor passava, e aquilo estava me deixando preocupado, porque faltando 3 meses para me casar, eu não podia ser mandado embora. Aí eu liguei para a minha esposa, que na época era minha noiva, né? Falei: Priscila, me ajuda. Vamos comer, vamos fazer um propósito, 3 dias de oração, 3 noites, meia-noite. Porque eu não estou conseguindo absorver, não estou conseguindo pegar esse material aqui, não estou conseguindo fazer nada. Não sei o que está acontecendo. E se eu não produzir, eu vou ser mandado embora. Aí ela foi falando: não, vamos começar a orar. No primeiro dia, começamos a orar, meia-noite. Ela daqui ou lá em São Paulo. Aí, quando chegou de manhã, Deus deu uma graça tão grande, Deus foi na minha mente, desbloqueou minha mente, que no outro dia eu sabia fazer tudo. E com 3 dias, aí tinha um camarada lá que zombava de mim, ficava rindo, me perseguia, ficava rindo, não me ajudava, não me ensinava e zombava. E eu falei assim: Senhor, o Senhor me trouxe para cá para isso, para mim não saber fazer e para mim ser envergonhado, humilhado?
O Senhor vai deixar eu passar por isso, Senhor? Foi para isso que o Senhor me trouxe aqui? Senhor, me ajuda, me socorre. Eu comecei a orar a Deus. Deus deu uma graça tão grande, começou a desbloquear minha mente, que no outro dia eu sabia fazer tudo. Terminei aquele trabalho todinho, primeiro do que todo mundo, ainda fui ajudar os caras. O supervisor olhou para mim e falou: rapaz, o que aconteceu contigo, rapaz? Você não sabia fazer nada, você agora sabe até mais do que eu. Terminou primeiro que todo mundo que está aqui, mais de 8 anos na empresa. Eu olhei para ele e falei: meu chefe, isso aqui é o poder da oração. Você vai conhecer isso só quando você entregar sua vida a Jesus. Aí ele falou: então a partir de amanhã você vai ser o orador da equipe. A partir de amanhã nós não vamos começar a trabalhar sem você orar e nos abençoar. Olha o que Deus faz. Isso é o poder da oração, meu irmão. São resultados de quem tem uma vida de oração. Então Deus permitiu esse cenário todinho, que é para mim mostrar a importância de uma vida de oração. Lembra em Lucas capítulo 18, a viúva insistente? Todos os dias aquela viúva ia lá, batia na porta do juiz iníquo: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E ela ia incessantemente e oportunava o juiz. Aquele juiz olhou e falou o seguinte: eu não temo a Deus e nem respeito aos homens, mas porque essa viúva todos os dias vem aqui, eu vou julgar a causa dela. Aí Deus conclui a parábola dizendo: se um juiz iníquo, que não temia a mim e nem respeitava os homens, julgou a causa de uma viúva, o que eu não farei por vocês? Então o que Deus está nos ensinando aqui? A importância de ter uma vida de oração. Você tem que orar incessantemente, meu irmão. Mateus 7:9 diz o quê? Batei, batei, abri-se-vos-á. Porque aquele que bate se abre, aquele que busca acha, e aquele que procura encontra. Mas você não pode desistir enquanto as coisas não acontecerem, meu irmão. Mas tem gente que começa já desiste logo. Não, Jesus está falando, é para você ter uma vida constantemente de oração. Orar sem cessar. Então a primeira coisa é isso: quando a igreja ora, Deus envia socorro, Deus envia graça, Deus envia ajuda. Segunda coisa que Deus faz quando a igreja ora, ainda no versículo 7, na parte B, olha o que diz: e sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu a luz na prisão, tocando em Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das suas mãos as cadeias e algemas. Quando a igreja ora, as algemas e as cadeias caem por terra. Se tem alguém aqui que chegou preso, aprisionado, Deus está falando: a partir da oração, as suas cadeias vai cair por terra. O que está te aprisionando vai cair nessa noite. O que está te amarrando vai ser desamarrado. O que está preso vai ser solto, meu irmão. As cadeias vão cair por terra. As algemas vão cair. Quando a igreja orou, as algemas caiu da mão de Pedro. Por que a pessoa não é liberta? Porque ela não ora. Por que lá nos Estados Unidos, na universidade, eles estão vivendo o avivamento? Por causa da vida de oração. Tudo começou através da oração. Não existe avivamento sem oração, meu irmão, e sem palavra. O pastor que trouxe a palavra lá na universidade, ele usou a mesma fala de Billy Graham: faz de novo. Na oração ele começou a orar: faz de novo, faz de novo. E Deus começou a estar até agora lá.
Mais de 160 horas lá, o poder de Deus cair na graça, o avivamento, o revestimento. Está lá na Universidade dos Estados Unidos. Por quê? Por causa da oração, meu irmão. Então, quando a igreja ora, as algemas e as cadeias caem. Terceira coisa que acontece quando a igreja ora. Versículo 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que vai para a cidade, e abriu por si mesmo a porta. E tendo saído, percorria rua, e logo o anjo se apartou dele. Quando a igreja ora, a porta se abre. Quando a igreja ora, as portas se abrem. Se tem alguma porta fechada para você, Deus vai abrir todas as portas através da sua oração. Já falei isso aqui uma vez. Deus vai colocar um sensor em você. Já viu quando você chega no shopping, no banco, você só chega assim, a porta já se abre? É por causa do sensor. E o sensor que Deus vai colocar em você é uma vida de oração, para que quando você estiver aqui, a porta vai se abrir quando você chegar. A vida de oração será um sensor de presença na sua vida, meu. Você vai estar diante de todas as portas. Quando você chegar, a porta ela vai se identificar com você e vai se abrir. Por causa do sensor que Deus colocou em você. Então, a terceira coisa, quando a igreja ora, as portas se abrem. Tem alguma porta fechada para você? Começa a ter uma vida de oração, que Deus vai abrir todas as portas. A oração é a chave universal que abre todas as portas. Não existe porta fechada para quem tem uma vida de oração. Não existe porta fechada para quem tem uma vida de oração, querido. Amém? Para quem tem uma vida de oração, a porta não está fechada, ela só está encostada. Aí quando você chega, ela se identifica e ela abre automaticamente. Amém? Já estou encerrando. Quarta coisa. Quinta coisa, querido. Eu pulei a terceira. Versículo 10. Primeiro, quando a igreja ora, Deus envia ajuda. Segundo, as algemas caem. Terceiro, que eu pulei, versículo 10. Quando a igreja ora, o inimigo fica confundido e envergonhado. A Bíblia diz que quando o anjo do Senhor chegou naquela prisão, o inimigo ele ficou envergonhado e confundido. Por quê? Porque ele estava cego, ele não estava enxergando Pedro. Mas por que o inimigo não estava enxergando Pedro? Porque o anjo estava na frente de Pedro. Enquanto Deus estiver na sua frente, o inimigo não te enxerga. Porque a presença de Deus faz o inimigo ficar cego diante de você. O anjo falou para Pedro: Pedro, vem para trás e deixa que eu vou na frente. E quando o anjo foi na frente, o inimigo ficou envergonhado, confundido e cego. Mas por quê? Porque Deus estava na frente de Pedro. O anjo do Senhor, o próprio Jesus estava na frente de Pedro. Aí por que o inimigo está te enxergando? Porque ao invés de Jesus estar na sua frente, você está passando na frente dele. Aí você fica visível aos olhos do inimigo, o inimigo te enxerga. E quando que eu passo à frente de Jesus? Quando eu vou tomar uma decisão sem orar. Aí a ordem está sendo invertida. Jesus está atrás e você está na frente. Mas quando você
ora, consagra antes de decidir, aí a ordem volta ao normal. Aí Deus na tua frente, você fica atrás e o inimigo fica cego e não te enxerga. E quinto, para encerrar, versículo 13. E batendo Pedro na porta, uma menina chamada Rode saiu a escutar. A quinta coisa que Deus faz quando a igreja ora: o milagre bate na sua porta. O milagre chega na sua porta. Pedro aqui simboliza o milagre. Quando a igreja estava orando, Pedro chegou e bateu na porta: sou eu. Quando a igreja ora, o milagre chega batendo na sua porta. Aí você vive o que está em Deuteronômio capítulo 28. Não é você que vai correr atrás da bênção, é a bênção que vai correr atrás de você e te alcançar. Então quando você ora, o milagre bate na sua porta. O milagre chega batendo, fazendo barulho. E por que o milagre não chegou ainda? Porque você não está orando, meu irmão. Então é noite de nós, igreja, se posicionar em Deus em oração e ter uma vida de oração. Mas antes disso tudo, para concluir, a bênção, o milagre, a promessa de Deus acompanha a vida daqueles que têm uma vida de oração. Mas escute isso, para concluir a mensagem. Quando a igreja ora, Deus envia ajuda, socorro. As algemas caem, o inimigo é envergonhado, confundido, cego. As portas se abrem, o milagre bate na sua porta. Mas aqui no versículo 8, olha o que diz no versículo 8. E disse o anjo do Senhor: coloca o teu cinto, a tua sandália e a tua capa. Antes do anjo do Senhor tirar Pedro daquela prisão, primeiro ele teve que devolver aquilo que Herodes pegou de Pedro. Na época, quando alguém era preso, os soldados pegavam os pertences, ia lá na sala de Herodes e deixava com o rei Herodes. Só que antes do anjo ir buscar Pedro, primeiro ele foi lá em Herodes e tomou de Herodes aquilo que ele tomou de Pedro: o cinto, a sandália e a capa. 3 coisas Deus está te devolvendo nessa noite que o inimigo tomou: o teu cinto, a tua sandália e a tua capa. Os judeus usavam o cinto, ele colocava o nome no teu cinto. Então o cinto aqui simboliza o nome. Sabe o que Deus está falando? Herodes tentou jogar o teu nome na lama, tentou te envergonhar, mas a partir dessa noite Deus está restaurando o teu nome. Deus está restaurando o teu nome, querido. Herodes achou que ele iria bagunçar com o teu nome, iria te envergonhar, te humilhar, mas Deus está devolvendo a tua honra de volta, nome, porque o nome é a honra. Segundo, a sandália. Para que a sandália, meu irmão? Para você pisar em lugares que você ainda não pisou. Deus está falando: você vai pisar em lugares que você ainda não pisou, mas para isso eu vou colocar a sandália do evangelho nos teus pés.